Geralmente, quando pensamos em zumbis, nos lembramos de séries ou filmes de ficção, como The Walking Dead, Guerra Mundial Z e Resident Evil, onde mortos caminham pelas ruas em busca de se alimentar das pessoas que ainda estão vivas em um cenário apocalíptico. Contudo, na Primeira Guerra Mundial, em uma batalha travada entre os russos e os alemães, um dos lados pensou estar batalhando com mortos que se levantaram. Esta batalha aconteceu na frente oriental, na fortaleza de Osowiec. Esta é de longe uma das coisas mais loucas que já aconteceram na história das guerras. Naquele momento, a Primeira Guerra Mundial já tinha seus frontes bem definidos. De um lado, na fronteira entre Alemanha, Bélgica e França, rolava a frente ocidental, parada com as trincheiras. Do outro lado, no leste, entre o Império Russo e os Impérios Centrais, estava a frente oriental. A região da fortaleza de Osowiec, que hoje fica na Polônia, naquela época era território do Império Russo, e o então Império Alemão buscava invadir e conquistar o local. Os alemães tentaram atacar o forte várias vezes, mas foram continuamente expulsos por uma combinação de soldados e artilharia russa. No início de agosto de 1915, os alemães lançaram uma ofensiva frontal total na fortaleza de Osowiec. Ao chegar na fortaleza, o número germânico impressionava. Eram cerca de 8.000 soldados para tentar capturar um forte com cerca de 900 soldados russos. Além disso, o Império Russo, nas mãos do czarado, não era conhecido por ter tecnologia nas tropas. Com a grande resistência dos russos na fortaleza, as tropas alemãs optaram por usar, de forma experimental, uma novidade de guerra: armas químicas. A Primeira Guerra Mundial foi o conflito onde os homens iniciaram o uso desse tipo de armamento. As primeiras armas químicas usadas foram o gás cloro e o gás mostarda. Como os franceses e belgas eram bem equipados na frente ocidental, havia a prioridade do gás mostarda, que ao entrar em contato com a pele, gera bolhas de queimadura e danifica os olhos das vítimas. Já o gás cloro precisava ser respirado para causar os seus efeitos, e como as tropas belgas e francesas tinham máscaras de gás, acabou não trazendo os resultados esperados. Mas não foi o que aconteceu em Osowiec, pois o exército russo não tinha esse tipo de equipamento. O exército alemão optou por jogar gás cloro, que com a ajuda do vento atingiu diretamente as tropas russas. Na ausência de qualquer meio eficaz de proteção, o resultado do ataque foi devastador. O gás cloro, em contato com a umidade dos pulmões dos russos, se tornou ácido clorídrico e imediatamente começou a corroer os soldados russos por dentro. Os soldados alemães, com máscaras de gás, avançaram após o bombardeio, esperando pouca resistência. Os russos notaram o gás, e o oficial de comando ordenou que os soldados cobrissem suas bocas e narizes com pedaços de pano com urina, em uma tentativa de minimizar os impactos do gás. Obviamente, isso não foi o suficiente, e vários soldados russos morreram ou ficaram gravemente feridos. Com os russos cercados, sem proteção contra o gás e morrendo por intoxicação, eles decidiram contra-atacar. Os alemães foram surpreendidos ao verem mortos-vivos se aproximando, cambaleando e cuspindo sangue com pedaços de seus pulmões. Totalmente corroídos por dentro pelo ácido, os combatentes foram para cima do exército alemão, que, incrédulo, achou que estava lutando com pessoas mortas que se levantaram. Os russos só estavam vivos porque os panos com urina retardaram suas mortes. Eles contra-atacaram atirando nos soldados alemães. O desespero dos alemães foi tão grande que, na fuga, alguns soldados foram pegos em suas próprias armadilhas de bombas e arames farpados. Do total de 900 soldados em Osowiec, cerca de 800 foram mortos pelo ataque de gás, muito pelo não preparo do exército, por não terem seus equipamentos, as máscaras de proteção. Grande parte dos homens que se levantaram estavam tão feridos que morreram em seguida. O visual ensanguentado fez parecer que aqueles soldados haviam renascido dos mortos. Essa é a batalha que ficou conhecida como o Ataque dos Homens Mortos. Indo contra todas as possibilidades, foi ganha pelo exército russo, embora os russos tenham tido graves baixas. Tudo isso ocorreu nas primeiras semanas de agosto de 1915, e o exército alemão, inconsolado com a derrota obviamente, tentaria outras vezes dominar a fortaleza. Os russos, sabendo que não conseguiriam deter o avanço alemão por muito tempo, aplicaram a tática de terra arrasada e explodiram a fortaleza em 18 de agosto, abandonando o local no dia seguinte. Após a Primeira Guerra Mundial, Osowiec foi incorporada como fortaleza, pelo menos suas partes de pé, à Polônia. O local ainda veria a invasão dos russos e alemães, no que desencadearia a Segunda Guerra Mundial. Hoje o local é um ponto turístico por sua história. O local recebe visitas por ter sido palco de uma batalha que se tornou lendária.